Hoje são 18 de maio, nós vamos ver nesse vídeo a distopia do comunismo. O que seria uma distopia? Os escritores de obras literárias e ficção científica, eles narram um futuro não muito distante de uma sociedade que vive em sofrimento ou sob o comando de um regime autoritário, fascista, nazista ou comunista, sem perspectiva de um cenário melhor. E eles descrevem sobre um lugar péssimo, um lugar ruim, e chamam isso de mundo distópico. Mundos distópicos são uma constante na arte, na literatura, no cinema, especialmente quando se trata de ficção científica. E os grandes sucessos do cinema são baseados em livros como O Admirável Mundo Novo, o 1984 de George Orwell e assim por diante. Então, meus amigos, o que é uma distopia e como é que devemos reconhecê-la? A distopia vem do grego, significa literalmente um lugar ruim. E a palavra é usada para descrever lugares ou épocas ou uma comunidade ou uma sociedade imaginária que vive de uma forma precária, de uma forma sofrida, sob um regime, como eu disse, autoritário, ditatorial, sem lei, sem justiça e com muita opressão. O exemplo é Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e o Brasil também não foge desse regime. Na medicina, esse termo é usado para definir um órgão anômalo ou aquele que está fora do lugar no organismo. Então nós vimos aqui que aqui no Brasil também se prende pessoas sem crime, se investiga, se oprime pessoas, se perseguem pessoas, se prende jornalistas, se prende deputados, se ameaça pessoas. Nós não temos uma segurança jurídica, nunca se sabe o que pode acontecer amanhã e uma ação nunca se sabe se vai ser positiva ou negativa, mesmo tendo o direito, porque o direito ele é uma ficção aqui, ele é uma coisa aleatória que o juiz faz de acordo com a sua cabeça, não segue a regra, não segue a Constituição. Então, característica de uma distopia. Vimos aí, é composta da presença de um sofrimento humano em uma sociedade regida por regimes autoritários, ditaduras, onde há falta de liberdade, baixa qualidade de vida, desemprego, fome, miséria, desigualdade, condições ambientais adversas e desumanização desses elementos. Então, um exemplo que eu cito é a ditadura da Venezuela, que as pessoas lá estão desempregadas, sem comida, passando fome e sofrendo opressão. Característica de uma... A tecnologia também pode descaracterizar isso, mas nós poderemos inserir aqui, na distopia, uma representatividade de uma forma de vigilância e controle social por parte do Estado, seja pela polícia, por autoridades, seja por grupos de milicianos armados ou não, seja por black blocs, ou seja por um partido político ou uma oposição ferrenha. Eles se unem e tornam o Estado, um inferno. As big techs também, as grandes corporações também fazem isso, com o controle das redes sociais, censura da internet, censura do Twitter e por aí vai. Outra coisa, qual a diferença da utopia e da distopia? A palavra utopia foi criada pelo filósofo inglês Thomas More, no século XVI, para definir uma sociedade que ele, através de um livro que ele escreveu, chamado Utopia, ele conta a história de um viajante que foi conhecer uma ilha onde não existia violência nem pobreza, os habitantes todos viviam em paz, de forma igualitária, sem luxos excessivos e sem propriedade privada. Uma verdadeira utopia, Então a palavra vem do grego, que significa não lugar, ou um lugar fictício que não existe. E isto é algo que só existe no campo das ideias, no campo dos sonhos, é um mundo perfeito. Aqui, só que não é assim. Aqui nós temos o gabinete do ódio, nós vivemos sem leis, nós vivemos sem justiça, nós temos perseguições de um grupo de pessoas que é considerado conservadora de direita, os outros grupos de esquerda podem fazer tudo, temos uma Suprema Corte cheia de ditadores, aqui a verdade é a mentira, a mentira equivale, e por aí vai. Então nós já estamos tendo uma ideia. Temos uma Suprema Corte que é uma ditadura escancarada, nós vamos ver aqui, que a distopia é o inverso da utopia. Então é a existência de desigualdade, de opressão, de falta de liberdade, de sofrimento, autoritarismo, que nós vimos aqui, prisão ilegal. É difícil reconhecer uma distopia, porque isso depende da visão de cada pessoa. Tem gente que vive no inferno e diz que está muito bom, está louco de bom ali.
diz que é autodeterminação. O pessoal de Cuba vive naquela miséria lá na ditadura, mas que está muito bom, né? Que é o melhor lugar do mundo. Cada pessoa entende o mundo com a sua cabeça. E uma utopia pode ser mantida, por exemplo, a partir da criação de uma distopia. Como faz o STF aqui no Brasil. Eles estão lá numa bolha e diz que está tudo do peru, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Só que não. Outra coisa é que o que é uma história contada pelo ponto de vista de uma classe privilegiada, por exemplo? Eles podem considerar uma utopia. Por exemplo, os ricos, aí, os que ganham salários altos, servidores públicos, diziam: fica em casa, não sai de casa, se sair vai ser preso, a economia a gente vê depois, dão-lhe pau nas pessoas. E já do ponto de vista do pobre, do operário, daquele que é explorado, que tem que pagar imposto, pagar os seus boletos, né, para sustentar a sua família e ainda sustentar com seus impostos uma classe privilegiada. Isso é distopia, né? Então, esse estado de sítio que foi criado aí durante a pandemia, com os governadores e prefeitos escravizando o povo, e batendo e prendendo e oprimindo as pessoas, isso aí é a distopia, né? Foi durante a pandemia e parece que veio para ficar esse sistema. Outra coisa o que é um romance distópico? É uma obra cujo universo se passa em uma sociedade ruim, né, sendo baseada em aspectos da vida real. O exemplo clássico é a obra 1984, de George Orwell, essa obra maravilhosa aqui, um livro que eu coloco à disposição depois aí, onde foi escrita em 1949 e passa em um futuro não muito distante, em que a Grã-Bretanha, chamada no livro de Pista de Pouso número 1, é regida por um regime autoritário, tirânico, né, um Big Brother lá, que supervisiona todos os cidadãos através de umas câmeras, né, que controla tudo, o grande irmão. Então eles investigam tudo, como essa CPI do Senado aí, que é uma vigilância permanente. As pessoas roubam o dinheiro e eles culpam o presidente e investigam quem não deve investigar. Isso que é uma distopia. E outra coisa horrível aí, esse termo distopia, apesar de haver registros antigos, ele foi usado pela primeira vez pelo filósofo e economista britânico John Stuart Mill, em 1868, durante um discurso na Câmara dos Comuns. E se referia à política de terras exercida lá pelo governo irlandês, que era um lugar muito ruim, né? Uma maneira muito, muito contrária à utopia. E hoje nós temos o Foro de São Paulo, que é uma distopia política e ideológica que persegue, que vive parasitando no Brasil desde a era petista e que controla muita coisa aqui dentro e quer botar candidato de esquerda a goela abaixo do povo brasileiro. Então, meus amigos, a distopia é reconhecida pelo regime autoritário, opressor, onde o sofrimento é causado por ditadores e poderia ser evitado por ser algo que depende da pessoa humana, não é força externa, é força interna mesmo. Em termos de sociedade, a distopia é caracterizada por esse autoritarismo, opressão, falta de liberdade, injustiça, baixa qualidade de vida, sofrimento desnecessário das pessoas. Às vezes a população sofre para sustentar uma casta de privilegiados, como a gente vê aí, políticos, juízes, líderes comunistas. Esse o STF que vocês estão vendo aí, são um povo que come lagostas, que bebe vinhos safrados, que solta bandidos, que escraviza o povo, que rasga a Constituição e que dá as leis aqui dentro, que manda no parlamento, interfere no executivo, faz o que bem entende e agora querem negar o direito das pessoas a ter um voto auditável. Então, a escravidão de um povo, por exemplo, é o exemplo clássico de distopia. Aqui eu tenho alguns livros que eu suspendi o meu site lá porque ficava muito caro manter hospedado em site uma biblioteca virtual, não tem condições de pagar isso, então eu tenho esses livros. Quem quiser é só entrar lá no meu canal, se inscrever no meu canal, por favor, se inscrevam aí nesse canal, e tem um e-mail aí para vocês pedirem algum livro que quiserem, e daí eu mando via mensagem, pelo e-mail, né, porque eu não tenho mais o site da biblioteca virtual. Agradeço a todos por se inscreverem nesse canal, e vamos em frente. Todos os dias eu vou falar um assunto relativo à distopia, que é essa obra que eu coloquei aí no início.